dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Está no ar mais uma edição do programa Enigmas do Espaço. No último programa, levantamos o fato de que no universo não existe somente habitantes aqui no planeta Terra, o que provocou alguma reação, nos levando a refletir e nos posicionarmos da seguinte maneira. Entendo até mesmo que neste universo já observado, neste cosmos, nesse espaço sideral, provavelmente devem existir, segundo pesquisas da NASA, algo em torno de 2 trilhões de galáxias, devendo este número aumentar quando temos conhecimento de 2 fatos inquestionáveis. O primeiro, porque o universo ainda está em expansão, fato que deixa claro que novas galáxias haverão de ser criadas e formadas dentro dessa imensidão. O segundo, porque o homem ainda não vasculhou e não pesquisou praticamente nada do universo, que é de tão imenso, de tão grandioso, além de ainda estar crescendo e em expansão, segundo Einstein, é incalculável. O homem vive na Via Láctea, uma das 2 trilhões de galáxias já observadas pelo homem, pela ciência e reconhecida pela NASA. Esta Via Láctea, inclusive, é uma das menores existentes, sendo composta por cerca de bilhões de astros, cometas, asteroides, estrelas, sendo que, segundo uma pesquisa recente do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos, somente de planetas a Via Láctea possui pelo menos 100 bilhões. Vou repetir, há pelo menos dentro somente da Via Láctea, sem falar de os outros 2 trilhões de galáxias, cerca de 100 bilhões de planetas, e um deles é a nossa Terra. Ora, amigos, seria até uma certa prepotência se nós acharmos, até mesmo analisarmos, da perspectiva das religiões, que Deus criou esta imensidão de universo e com este um número incalculável de planetas para somente colocar no planeta Terra esta figura que é o homem. Raciocine comigo, somente na Via Láctea existem cerca de 100 bilhões de planetas. Por que somente num único planeta a Terra teria gente? Para quem discorda, me desculpe, mas é ilógico. Muitos fatos que já ocorreram pelo planeta com declarações de pessoas sérias, fatos envolvendo dos próprios governos de determinados países, enfim, fatos que deixam claro a existência de objetos voadores que chamam de discos voadores, até mesmo contatos de seres que viajam nesses objetos, com pessoas, seres humanos, no nosso planeta. Evidentemente, não podemos negar a formação morfológica desses seres. Diferem da nossa, tanto que alguns relatos falam que eles têm braços compridos, cabeças grandes, são pequenos, etc, etc. Mas são seres humanos, como nós, da mesma origem nossa e que buscam, como nós, regressar ao estado natural de todos nós. Já foram veiculados pelos veículos de comunicação vários relatos de pessoas que viram discos voadores, OVNIs, cortando os céus, com velocidades espantosas, com brilhos diferentes. Enfim, alguns casos, inclusive, chegaram a mencionar contatos até íntimos entre extraterrestres e seres humanos terráqueos, fazendo com que os especialistas e pesquisadores afirmarem que ocorreu nesses contatos íntimos até busca de material para serem pesquisados no planeta de onde vieram estes extraterrestres. Assim como outros casos de testemunhos afirmando que viram discos voadores carregando minérios de determinadas áreas do nosso globo. Entretanto, o mais famoso e comentado de todos
envolve até mesmo o governo dos Estados Unidos. Trata-se de uma série de acontecimentos que ocorreram em 1947, mais precisamente no mês de julho, numa localidade chamada Roosevelt, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Segundo consta, há 72 anos, foi avistado um OVNI, ou disco voador, sobrevoando próximo à cidade de Roosevelt, mas que, por problemas sofridos, segundo inúmeras testemunhas que prestaram depoimentos no caso, desse disco voador caiu nessa cidade. Os militares americanos, avisados, se apoderaram do que sobrou da nave espacial, encontraram nos escombros um ser alienígena, ou seja, um ser extraterrestre, que levaram inclusive para fazer autópsia. Esse fato virou especial veiculado pela televisão americana intitulado Alien Autopsy, com um vídeo ainda filmado em preto e branco, mostrando o corpo do alienígena deitado numa mesa de cirurgia. As autoridades americanas cobriram este episódio de mistério até os dias de hoje, com a CIA assumindo todas as responsabilidades pelas investigações e apurações do que ocorreu verdadeiramente. Mas, mesmo assim, decorridos tantos anos, o governo americano mantém o mistério. Por quê? Entretanto, para o observador mais atento, as autoridades americanas deixaram escapar detalhes que acabam por revelar realmente que se tratou de um fato verdadeiro. E a maior comprovação para mim reside na questão que, a partir desse episódio, a área em que o disco voador sobrevoou e acabou caindo foi isolada do povo americano e hoje é uma área secreta, impenetrável, sob o comando de militares das 3 forças dos Estados Unidos. E é uma área conhecida mundialmente como Área 51. Vale registrar por oportuno que os Estados Unidos possuem um projeto chamado Sinai, composto de militares da Força Aérea dos Estados Unidos, justamente criado para pesquisar e estudar casos de discos voadores. Por quê? Nesse ponto, inclusive, recomendo aos amigos que possuem TV a cabo que vai ter início, acho que nesta semana ou na próxima, no canal History ou History 2, uma série de programas intitulados Projeto Livro Azul. Esse projeto, que é dirigido por um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, investiga e pesquisa casos de discos voadores chamados OVNIs. Dizem os americanos que existem 3 projetos no país, chamados de Sinai, Rancor e Livro Azul, capitaneado por altas patentes militares, pessoas sérias que secretamente estudam e fazem pesquisas e contato com esses seres de outros planetas. Embora tenha destacado muito superficialmente o caso Roosevelt, existem muitos outros fatos muito estranhos que ocorrem com o desaparecimento de aviões, de navios, de pessoas, principalmente no chamado Triângulo das Bermudas, que levou inclusive um milionário e homem de alta cultura, o americano Charles Berlitz, proprietário da Universidade Berlitz, investir bilhões de dólares nas investigações deste Triângulo das Bermudas. Mas todos os resultados foram transformados em segredo de Estado pelo governo americano. Por quê? Como nosso tempo é muito pouco, não podemos debater com maior intensidade esses assuntos e esses fatos, mas de início não podemos negar que nesta imensidão universal, com bilhões e bilhões de planetas existentes, somente aqui na Terra existam seres vivos, seres humanos, o que seria uma vaidade e de uma prepotência até mesmo exacerbada, de maneira que, para simplificar e muito a questão, ficamos com as revelações do livro Universo em Desencanto, cuja leitura recomendamos a todos os amigos. No livro Universo em Desencanto, tomamos conhecimento da existência de um superior universo paralelo, ou meta-universo, que o livro chama de mundo racional, e que deu causa a esse nosso universo e vem a ser o berço de origem do homem. Assim sendo, amigos,
Se refletirmos de forma isenta que o universo foi formado no momento único, tudo que existe surgiu nesse único momento, entre eles os seres vivos, entre os quais o homem, de sorte, se neste planeta várias civilizações desapareceram, se catástrofes de tal jaez já tivessem ocorrido em nossa tecnologia, seria idêntica à destes seres que aqui vêm pilotando os seus homens. Diante disto, deixo para melhor percepção do que nos revela o livro e ensina o livro Universo em Desencanto, de que prelecionou o saudoso e eminente professor de Mecânica Celeste na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense, Gaspar Rodrigues. O livro ainda nos ensina, no mundo em que vivemos, há progresso material, mas a evolução criadora, bem diferente do simples progresso, é o apanágio do meta-universo, perfeito de nossa origem. Aqui é o reino da contradição, da injustiça, características do mundo em progresso de deformação e decomposição. Esse mundo é obra dos homens e deverá desaparecer com eles. O homem é senhor do seu destino e as entidades supremas interferem na vida do antimundo, no qual está sob o governo dos homens. O estudo e o conhecimento desse mundo em que vivemos nos permite isolar as constantes do meta-universo, cuja existência é certa, de modo a nos habilitar a compreendê-lo cada vez mais. Passamos assim a ter a consciência clara de nossa posição face ao cosmo e à vida. Em vez de partir para explicar o universo da existência de um agente criador, o livro nos revela a existência do objeto criado, o meta-universo, com toda a sua complexidade. Essa posição é, como não podia deixar de ser, a posição certa do homem de ciência. Tem-se assim um supremo mundo postulado, bem dizer único. A partir daí, os processos inferenciais da razão, aliados à intuição, nos permitem construir uma imagem de grande realidade que nos é revelada pelo livro. Essa é também a posição de Russell, a partir do objeto criado e não do Criador. O conhecimento desse universo superior, de onde viemos, para onde vamos retornar, é suficiente para satisfazer o desejo humano de explicação dos mistérios da vida. Leiam esse livro singular e único, chamado Universo em Desencanto, que melhores e mais detalhadas explicações todos receberão. Qualquer dúvida, nos contate pelo WhatsApp DDD 51 996 14 10 41 ou e-mail marcelodefigueiredo@gmail.com. Repetindo, pelo WhatsApp DDD 51 996 14 10 41 ou e-mail marcelodefigueiredo@gmail.com. Estamos encerrando o programa e agradecemos a atenção dispensadas, e aguardamos os ouvintes no próximo sábado, nesse mesmo horário. Muito obrigado.